Fala, amigo da Bastão, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar o que é melhor para você ter um barco largo ou ter um barco comprido. Então bora dar uma olhada. Então, amigo da Bastão, sei que isso gera dúvida porque as medidas de uma embarcação elas são dadas principalmente pela largura que se pode ter uma embarcação como uma canoa dessa aqui e o seu comprimento. Logicamente a gente tem outras medidas como borda, chapa que é utilizada na embarcação, que são medidas muito importantes, mas o que mais gera dúvida às vezes, principalmente quando você vai escolher uma embarcação, é na questão relação comprimento e largura. Bom, primeiramente eu estou fazendo esse vídeo porque eu fiz o vídeo do teste da minha embarcação e muita gente comentou: Lucas, por que você fez ela tão curta, 5,20 metros, mas com uma largura grande, 2 metros de largura? Por que eu não fiz ela mais comprida e mais estreita? Ou por que eu não fiz mais curta e mais larga? Bom, vamos falar aqui porque eu vou pegar como exemplo aqui, a gente tem aqui algumas canoas, tem aqui semi-chatas que são mais largas que o convencional, né? Vamos pegar aqui no meio das embarcações, né? O que acontece? A embarcação, ela pode ter, né, essa variação de comprimento e largura e cada uma resulta em um diferente comportamento para a embarcação. Vamos lá dar um exemplo aqui. A embarcação canoa, ela é uma embarcação voltada para ter uma largura menor comparada às outras. Vocês estão vendo aqui que essa aqui tem 1,30 m de largura, mas é muito comum você ver uma canoa comprida. O comprimento dessa aqui é 8,40 m. É muito normal você ver aqui no Amazonas canoas bem compridas, enquanto não é normal você pegar uma semi-chata dessa aqui e ser mais comprida de 6 metros. Não é uma coisa comum. É comum você pegar uma semi-chata mais larga. Essa aqui, por exemplo, é mais larga. A semi-chata aqui tem 1,40 m de largura, enquanto a canoa tem 1,35 m. Por que disso? Por que disso? Vamos lá. O comprimento ele está muito atrelado à navegação da embarcação. Está mais atrelado ao conforto de navegação. Estou falando de maneira simplista, galera. Logicamente, Lucas, mas de acordo, estou falando de maneira simplista. Então, por que o que acontece? Quanto mais comprida a gente tem embarcação, a gente tem uma embarcação que tem um maior, aqui a gente pode dizer uma maior área para se cortar a onda. Mas por que ela tem que ser comprida para cortar a onda? Se eu pegar um casco em V, Lucas, e tacar um V grande, ela não vai cortar onda? Vai cortar onda. Mas se você pega uma embarcação de casco em V grande, igual a minha, e curta, é muito difícil ela conseguir navegar com um motor pequeno. Por quê? Porque o V, quando você tem um V muito grande na embarcação e ela é curta, ela corta muito bem a água. Só que o V, quando a embarcação começa a planar, imagina que se ela fosse uma canoinha curtinha e tivesse um V grande. Quando ela começar a planar, o V já encosta na água, entendeu? Então por que a canoa ela é comprida? Para justamente ter essa distribuição e esse pequeno V dela ser aqui na frente. Então quando você está navegando em alta velocidade, você está encostando, sabe que parte na água? Daqui para trás está só encostando na água. Então com isso você tem uma navegação melhor e ao mesmo tempo quando necessitar de V para cortar a água, você vai ter V e não vai estar atrapalhando uma navegação rápida, entendeu? Então justamente por isso muitos barcos compridos são utilizados para ter uma melhor navegação. Porque você pode colocar um V grande na embarcação, mas ao mesmo tempo por ter um grande comprimento esse V não vai atrapalhar. Por que o outro lado a gente pensa? Vamos pensar em embarcação larga e curta, bass boat. Por que bass boat, semi-chata, largona, o pessoal coloca motor grande? Por causa disso. Vamos pegar um bass boat com V. Esquece o bass boat sem V, vamos falar um barco com V curto. Tem que ter um motor grande para justamente empurrar essa embarcação que terá mais arrasto. Vai ser super confortável igual uma dessa? Talvez até mais confortável, mas vai necessitar de motor maior, entenderam? Já a semi-chata, ela tem larguras maiores, ela é mais larga e menos comprida. Porque o que a gente pensa num barco desse aí? A gente quer estabilidade de navegação. A gente não está focando principalmente no conforto, ou seja, navegação em linha reta. Está pensando em navegações com muitas curvas ou até mesmo dentro da embarcação, na hora que você se movimenta, ela adernar menos para um lado e para o outro.
Por isso a semi-chata é um barco mais utilizado para pesca, porque na hora que você está se movimentando dentro, ela tende a adernar menos para os lados com essa largura a mais que ela tem. Então um barco mais largo, um barco, por exemplo, Lucas, eu tenho 130, 150 quilos, levo muita carga e hoje no meu barco eu sinto muita instabilidade no barco. E a pessoa pensa, bom, o barco me passa insegurança, eu vou aumentar a borda. Não, cara, você não precisa aumentar a borda, teoricamente, do seu barco. Você não precisa ter um barco mais comprido. Para ele lhe dar essa segurança a mais na hora de navegar, a largura vai ser uma coisa mais importante. Só que a gente tem que lembrar, a largura, muitas vezes a largura, ela vai influenciar mais no arrasto do que no comprimento. Porque lembrando, o que a gente tem em contato com a água é o fundo da embarcação. Esquece aqui para cima. Pensa aqui, ó, o fundo da embarcação é o que dá o contato com a água. A largura em cima, aumentar aqui em cima, teoricamente você tem que aumentar a largura embaixo. Então a gente vai ter embarcação com mais arrasto. Lembrando, motor com mais arrasto, vai ter que ir para motor maior. Então por isso que bass boat, que é barco bem largo, mesmo sendo pequenos, barco que não dá nem 6 metros, alguns modelos tipo o meu, precisa de motor grande. Por isso que o meu barco de 5,20 metros eu posso tacar um 115. Se eu tacar um 115 nessa canoa, que é 8,40, velho, tem mais de 3 metros que o meu barco, ela não aguenta, enquanto o meu barco aguenta tranquilamente, entendeu? Então, por exemplo, vamos pegar aqui uma lancha como exemplo. A gente tem as nossas lanchas desde 6 metros até 8, 9 metros que não aumentam tanto a largura, pois elas já são largas, tá? Já de fábrica, elas já têm modelos padrões mais largos, justamente para conseguir colocar motor maior e navegar mais rápido. Então, Lucas, por exemplo, eu tenho um barco aqui de 6 metros, ele tem uma largura interessante, 1,80, mas eu quero aumentar para ter mais capacidade de pessoas e ao mesmo tempo eu não quero ter que mudar a motorização. Então você verifica um barco mais comprido, o comprimento a mais vai lhe dar capacidade muitas vezes de espaço interno maior e vai lhe atrapalhar menos na navegação. Por exemplo, o barco de 6 por 1,80, é melhor você transformar ele de 7 para 1,80 para levar mais pessoas do que às vezes você colocar ele 6 para 2,20, entendeu? É mais interessante você pular para um comprimento maior quando você pensa em espaço interno. Logicamente, Lucas, eu tenho um barco de 6 metros, por exemplo, essa semi-chata aqui, e eu quero tacar um 115 aqui. Esse tamanho já está, esse comprimento já está o suficiente. O que eu faço? Aí você vai para a largura, para ganhar estabilidade na sua embarcação. Você vai aumentar a largura dela, assim ganhando estabilidade, aumentando logicamente o arrasto. E tudo tem um ponto positivo e negativo. Ambos os pontos, aumentar o comprimento e aumentar a largura, você gera um peso maior, força mais a máquina. Porém, quando você ganha mais arrasto, ou seja, mais largura, teoricamente você pode aumentar a motorização de maneira mais segura e ainda assim, aumentando essa motorização, o seu barco ele vai ter uma ótima estabilidade. Enquanto você quer mais espaço interno sem ter que ganhar tanto arrasto, sem forçar muito mais o motor, vai forçar do mesmo jeito, não tem para onde correr, não tem como você colocar mais comprimento num barco sem mexer, sem forçar mais o motor, sem ter que trocar hélice às vezes. Vá pro comprimento, entendeu? Isso é uma coisa muito importante a se falar, entendeu? Então, é esse que é o resumão que eu queria trazer para vocês aqui. Quer montar um barco esportivo e pequeno? Tem que ser largo. Tem que ser largo, não tem para onde correr, porque se não tiver largura, você não vai ter segurança. Quer montar um barco muitas vezes para transportar, ter muito espaço interno, comprido e não tão largo, para você conseguir colocar motorizações não tão grandes, entendeu? Porque só de exemplo, você pega um barco desse aqui, de 8 metros e coloca um motor 90 HP aqui, ele não vai, porque ele tem 2,40 metros de largura. Você pega o mesmo barco aqui, de 8 metros, e ele tivesse 2 de largura, um 90 já conseguiria. Essa diferença de 40 centímetros, vocês acham que não, mas é um absurdo de diferença. Fazendo esse barco aqui que aguenta até um 300, se ele tivesse 2 metros de largura, aguentaria no máximo um 150.
Isso varia muito na questão de estabilidade, entendeu? E ao mesmo tempo, se eu quero pegar esse mesmo barco aqui, quero botar um motor maior, mas ao mesmo tempo eu vou levar bastante gente, ou seja, eu vou pôr peso e com o peso que está dentro ganha um pouco mais de estabilidade, tem mais peso, mais massa na embarcação, aumentaria a largura, entendeu? E logicamente tem que entrar em alguns pontos que dependendo da região, se for uma região de rios muito estreitos, não vale a pena você ter um barco muito largo. Se for uma região que a gente tem, por exemplo, não tem quase onda, não é necessário você ter uma embarcação tão comprida, com tanto V assim, porque não tem quase onda, não vai ser necessário isso, entendeu? Então você pode ser mais larga, por exemplo, você pode verificar essa questão de comprimento e largura de acordo com a sua necessidade, entendeu? Esse vídeo que eu queria trazer para vocês falando um pouquinho o que é melhor, comprimento ou largura. Vai depender muito do que o seu estilo, né, do que você quer para sua embarcação, e lembrando, onde você colocar mais comprimento e mais largura, não tem para onde correr. Vai forçar um pouquinho mais o motor, um vai forçar mais, outro vai forçar menos, mas tudo isso, essas modificações, pode ser escolhida de melhor forma para você. Em vez de você, por exemplo, pegar um barco e tacar largura nele, era mais interessante você fazer ele um pouco mais comprido, para você seria melhor, entendeu? Então dá um like aí, tá? Ajuda o canal. Tá muito quente, pelo amor de Deus, né? Não tem nem água aqui no nosso Amazonas, mas para descer os barcos para testar quase, tá bom? Não é brincadeira não, verdade, tá? Um abração, vá com mais forte e vai de